Fala galera, aqui é o Targino e eu estou de volta com mais um vídeo da série Regras Avançadas. Essa série tem o objetivo de esclarecer alguns pontos obscuros das regras do Jihad, Vampire the Eternal Struggle, nosso querido joguinho de vampiro. Hoje o tema vão ser ações, aquelas ações que acontecem durante a Minion Phase, né, que é a fase onde a gente passa mais tempo no jogo e onde acontece a maior parte da interação entre os jogadores, né? A maior parte do tempo tá ali, não tem jeito. Eu vou começar dizendo a diferença entre as cartas de ação e as outras cartas. Todas as cartas do jogo, com exceção das cartas de ação, você joga elas e elas resolvem na hora. Uma vez que você jogou, aquele efeito tá valendo. Então, se você jogar um evento de Guerrena, por exemplo, como a Masking, os aliados têm mais um de Intercept contra vampiros a partir daquele momento. Ou se você jogar uma Master, como a Natural Disaster, vai queimar uma location no momento que você jogar aquela carta. Agora, uma ação não. Uma ação você vai declarar, vai passar por toda aquela etapa de tentativas de bloqueio e reações e tudo mais. Quando você conseguir passar dessa etapa, aí você vai conseguir executar o que a carta está dizendo ali, né? Uma vez que os requerimentos tenham sido atendidos naturalmente. Uma outra coisa que é muito importante é a gente conhecer a diferença entre você jogar uma carta e colocar uma carta em jogo. Pode parecer óbvio, mas você jogar uma carta significa que, se não for uma carta de ação, essa carta vai ser jogada e vai resolver na hora. Quando se trata de uma ação, o resultado dessa ação pode ser ela ficar em jogo ou ela ir para Ash-Heap. Então, se a gente observar na página 7, diz exatamente isso que eu estou falando. A exceção é quando se trata de uma ação, que aí fala mais especificamente na página 20, que significa que qualquer carta que foi jogada para fazer uma ação, ela é queimada caso a ação seja bloqueada ou resolvida. Só tem um problema. O que acontece entre eu anunciar a ação, jogar a carta da minha mão, até o ponto em que ela foi bloqueada? Porque a gente já viu que podem acontecer uma série de coisas. Não existe um termo específico para isso, tem uma ruling que estava falando a respeito disso, que tratava essa situação como limbo. E realmente faz sentido, uma vez que a carta não está nem na sua mão, nem na Ash-Heap e nem em jogo. Então ela realmente está ali em um limbo. E isso não é só título de curiosidade não, tá? Isso daí tem implicações no jogo. Por exemplo, se a ação foi bloqueada e você de alguma forma executou um combate ends e continuação, por exemplo, com o Form of Mist, isso significa o quê? Que a carta que estava no limbo, no momento que você foi bloqueado, a carta foi para Ash-Heap. Quando você continuou a ação, ela sai da Ash-Heap e volta para esse limbo até a ação ser resolvida, ou seja, num novo bloqueio, seja na resolução mesmo da ação. Só que tem cartas onde isso não acontece, que é o caso de Reinforcements, que a carta diz que uma vez que você foi bloqueado, a votação falhou, foi cancelada ou, caso tenha passado a votação, a carta é removida de jogo. Ou seja, se você for bloqueado fazendo um Reinforcement, você não pode jogar Form of Mist, porque não existe carta na Ash-Heap para retornar para a ação poder prosseguir. Tecnicamente o que acontece é isso. A mesma coisa é Swarm. Swarm é aquele retainer que você coloca em outro vampiro, né? Mas caso seja bloqueado, o retainer vai ficar em você. Não tem a carta na Ash-Heap para voltar para esse limbo, então você não pode jogar o seu Form of Mist no Superior para continuar a ação. Um outro ponto que é fundamental para a gente compreender é que as ações, diferente das outras cartas, a checagem do requerimento ocorre duas vezes. A primeira é para você fazer a ação. Por exemplo, se você fosse jogar um Action Modifier, você iria ver se o vampiro atinge os requerimentos daquela carta, se tem sangue para pagar aquele custo, ou pool, se for, o custo for em pool, e se o alvo é válido. No caso de uma ação, você vai fazer tudo isso. Só que no momento da resolução da ação, caso a ação não tenha sido bloqueada, aí novamente esses requerimentos são checados. Vou dar um exemplo. Nose of the Hound. Eu vou usar aqui o efeito de Auspex. É uma ação com stealth que você entra em combate com o vampiro tapado, controlado por outro Matusalém e ganha uma maneuver. Você executou essa ação, conseguiu fazer. Se durante essa tentativa de bloqueio, o próprio vampiro que é alvo, ele desvirar com uma Elude in the Arms of Morpheus sem colocar Intercept, você vai conseguir executar essa ação, só que um dos requerimentos para essa carta funcionar não vai estar mais disponível nesse momento, que era um vampiro virado. O vampiro foi desvirado pela Elude, então no momento que a segunda checagem for realizada, o alvo não vai mais ser válido e a ação vai falhar. Então é muito importante a gente sempre ter em mente que a ação ela é validada tanto no anúncio quanto na resolução, no momento que você paga o custo. E agora eu vou falar de uma das regras que foi muito polêmica, hoje a gente está mais acostumado, mas ainda assim costuma dar confusão, que é a famosa NRA. Para quem não sabe, NRA é No Repeat Actions, ou seja, aquela regra que restringe as ações que você pode repetir no mesmo turno caso você desvire, ou possa fazer uma ação virado e coisas assim. Mas entrando a fundo na regra, o que a regra diz especificamente na página 20 do manual? Você não pode realizar uma ação com o mesmo action card mais de uma vez por turno, mesmo que desvire. Tem uma outra parte que também é importante, que você não pode executar cada ação da mesma card em play mais do que uma vez por turno. Atenção para essa parte do cada
ação, porque uma carta em jogo pode ter mais do que uma ação, e o que essa regra está dizendo é que você, apesar de ser a mesma carta, você pode fazer uma ação que ela permita e outra ação que ela permita também, caso tenha duas. Você não pode repetir só a mesma, mas você pode fazer as duas que tem, ou três ou quatro, não importa quantas tenha. Eu vou dar um exemplo da primeira parte aqui, que é o Renew de Vigor. Essa carta é boa porque com uma carta só você consegue fazer 4 coisas diferentes. Com Fortitude, você pode colocar essa carta no seu vampiro. Na Unlock Phase, caso ele esteja em torpor, você pode queimar essa carta e ele retorna para a sua região Red. Caso você use em OBA Inferior, aí você pode escolher entre mover um vampiro de torpor para a região, né, resgatar um vampiro, ou você pode encher um aliado até a capacidade dele. Então são duas ações aí que você pode fazer no Inferior. Uma ênfase boa no ou, tá? Esse ou pode parecer óbvio, mas tem situações em que ele é um pouco complicado. Eu vou tratar disso mais adiante. E a última ação que essa carta permite é você encher um vampiro até a tampa, ou seja, você tem 4 ações diferentes. E não importa o que você faça, se você der Freak Drive, Rotor's Hand, não importa como você desvire, se você fez qualquer uma dessas ações, você não pode repetir, não com outro Renewed no mesmo turno. A outra parte da regra se refere às ações de cartas que já estão em jogo. Por exemplo, Kaimakli Fragment. Se você controlar um vampiro do Sabá que esteja com essa carta, ele pode fazer uma ação para você comprar 5 cartas. Se for um vampiro infernal, você pode passar 3 de sangue para um vampiro na sua região incontrolada. Agora, se você tiver um Sabá infernal com esse equipamento e ele desvirar, ele pode fazer a primeira ação de Sabá, desvirar e fazer a ação de infernal também, porém só uma vez cada, como a gente já viu na regra. É importante a gente ressaltar também que a regra ela se refere especificamente a cartas, ou seja, carta que você joga da mão ou carta que já esteja em jogo. Quando a gente está falando das ações inerentes, como caçar, sair de torpor, resgatar de torpor, diablerie, isso pode ser feito quantas vezes quiser, porque não está relacionado com cartas, está relacionado com regras do jogo, que não tem nada a ver com carta, não está no texto de carta nenhuma isso. Então você pode repetir tranquilamente. Mas você tem formas aí de burlar a NRA em algumas situações. Por exemplo, se você quiser equipar uma Magnum 44 e for fazer a ação de equipar, se você desvirar, você não vai poder fazer ela de novo. Agora, se você jogar um Jack of Both Sides, você vai conseguir mais uma Magnum em jogo no mesmo turno, com o mesmo vampiro, sem problema nenhum. Você não está fazendo a ação Magnum 44, você está fazendo a ação Jack of Both Sides, cuja resolução vai te colocar uma Magnum 44, mas não tem nada a ver mais com a ação. Se você desvirar novamente, você vai conseguir fazer um Anonymous Fright, que aí vai te permitir colocar uma terceira Magnum, e por aí vai. Aliados, a mesma coisa. Você pode chamar o seu aliado e depois desvirar e dar um Desummoning para chamar o mesmo aliado, caso ele não seja único, obviamente, e tá tranquilo. Isso tudo, claro, cumprindo os requerimentos. Porém, tem cartas que colocam outras cartas em jogo sem precisar respeitar os requerimentos. A mais famosa, ultimamente, é Summon History, e no Inferior de Temporis você consegue trazer um aliado, um equipamento ou um retainer, ignorando totalmente seus requerimentos, se preocupando somente com o custo, com a vantagem ainda de que uma vez que você está colocando em jogo e não fazendo uma ação de recrutar o aliado, ele pode agir no mesmo turno. Aquela restrição se refere à ação de recrutar. Aliado recrutado não age no mesmo turno. Agora, aliado que foi colocado em jogo de alguma outra forma, pode agir, não tem restrição. Outra situação é Biothaumaturgic Experiment. A própria carta já diz no efeito de Thaumaturgia Inferior que você ignora os requerimentos. Mas a única restrição ali também é que tem que ser um animal retainer. Mas você pode colocar um dog pack sem ser gangrel, por exemplo, tranquilamente. E o último exemplo é a Alastor. Como a Alastor vai te colocar um equipamento como resultado de uma votação, não é com a ação de equipar, ela vai simplesmente colocar em jogo, também ignora os requerimentos. Você só se preocupa com o custo. Uma ação pode terminar de 5 formas diferentes. A primeira, naturalmente, é você conseguir fazer a ação e ela se resolver, tá feito, tudo maravilha, melhor dos cenários. Uma outra forma da ação se resolver é ela ser bloqueada. Antes de falar especificamente dos bloqueios, tem a relação do Stealth com o Intercept. Falando especificamente do Bleed aqui, a gente tem uma carta que chama Bonding. Pela regra, a gente só pode adicionar Stealth caso a ação não esteja passando naquele momento. Caso você já tenha Stealth suficiente para passar a ação, você não pode aumentar. E caso você resolva nessa hora jogar um Bonding, você vai poder jogar só na versão inferior, porque na superior vai estar te dando Stealth. Stealth só pode ser dado se necessário, ou seja, você não pode jogar no superior, só pode jogar no fraco. No Bonding, apesar de ter gerado essa dúvida, ele é até mais simples de compreender do que no Fata Morgana. Que no Fata Morgana, no efeito de quimerismo superior, ele diz que é mais um de bleed ou mais um de stealth e mais um de bleed. Lembra que eu falei do ou? O que é o ou? O ou você decide na hora que você joga a carta. Se você está jogando ela, você está declarando seu bleed, a sua presa falou que não vai bloquear e você jogou o Fata Morgana, você vai dar mais um de bleed sem um stealth, porque o seu bleed já está passando. Agora,
Agora, se a sua presa defletar esse bleed, mudar o alvo dele para outro jogador e o outro jogador tentar bloquear, não existe o stealth dessa carta. Você já jogou esse modificador de ação, não pode jogar outro, e quando você jogou, você já tinha declarado que era sem o stealth. Action Modifier resolve na hora. Para resolver na hora, você tem que decidir na hora qual efeito você vai usar. O WoW separa os efeitos. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Ainda falando dos bloqueios, tem uma carta muito interessante chamada Coterie Tactics. Essa carta permite que você bloqueie com 2 vampiros ao mesmo tempo, somando o intercept deles. Então a gente tem 2 particularidades aí. A primeira é, vai somar só os intercepts. Por exemplo, se a Calista e a Felícia, cada uma delas, jogarem um Spirit's Touch, quem você escolher como blocker nessa situação não vai ter 2 maneuvers, vai ter só os efeitos das cartas que jogou. A única coisa que soma, o intercept. Caso o controlador do minion que está agindo jogar lá Elder Impersonation para falhar o bloqueio, o Coterie Tactics perde o efeito e um dos blockers vai poder bloquear com o seu intercept, como se nada tivesse acontecido. Além disso, é importante a gente saber que a parte dos block attempts, né, aquela janela específica das tentativas de bloqueio, ela também tem algumas janelas. São 3 janelas. A primeira é quando você está attempting to block, que é a hora do Kiss of Ra. Notem que o Kiss of Ra não se incomoda com stealth ou intercept. Kiss of Ra se incomoda simplesmente com a declaração do bloqueio. Se eu estou fazendo uma ação com 2 de stealth e você está declarando o bloqueio com um vampiro que não tem intercept nenhum, com a intenção de jogar um Enhanced Senses, por exemplo, para dar mais 2 de intercept, antes de você ter a oportunidade de jogar o Enhanced Senses, você já pode tomar o Kiss of Ra. Essa foi a primeira janela, que é na declaração do bloqueio. Aí, uma vez que o bloqueio ocorreu, existe aquela janela do Before Blocker Resolution. Queimar o pool do Wake Build acontece imediatamente no momento em que você é bloqueado, porque é mandatório. Outras cartas podem ser jogadas nessa mesma janela, como Change of Target. Então, sempre que você jogar um Change of Target e tiver com Wake Build, vai resolver o pool e depois você vai jogar o Change of Target. É diferente com Venenation. Com essa você precisa ter atenção à ordem, porque o Change of Target termina a ação naquele momento. Lembra que Action Modifier resolve na hora? Se está dizendo que a ação termina, nada mais pode ser jogado nessa ação. A janela Before Block Resolution, ela existe independente do que aconteça. No Block Resolution que você vai verificar se tem blocker ou se não tem, se o bloqueio falhou, coisas assim, se vai ter o combate ou não. Antes disso, tudo pode ser jogado nessa janela, não importa o que aconteça. Então, no final de tudo que aconteceu ali, você pode dar o Change of Target. Um exemplo disso também é caso o controlador de quem está bloqueando tenha um de pool somente e o vampiro que está agindo tem o Waking Build, ele sai de jogo nessa hora. E ainda assim você pode jogar um Change of Target ali, porque está na mesma janela. É a partir do final dessa janela que se avalia o que aconteceu. E aí vai falhar porque simplesmente não existe mais blocker, mas só vai ser validado depois disso. Outra forma de uma ação finalizar é, naturalmente, Action Ends. A ação termina. Nesse caso, eu vou me referir aqui a cartas que terminam independente de bloqueio. Um exemplo é Skobax no superior. Termina a ação na hora, a não ser que o Acting Minion queime um de sangue. O Unseen Hibernation, né, caso seja uma ação direcionada àquele Minion, ele simplesmente joga essa carta e termina a ação. E o Obedience, que termina a ação antes do combate. Pode ser por bloqueio, pode ser por entrar em combate diretamente, ou enfim, qualquer outro efeito que permita que um vampiro que está agindo entre em combate com quem está reagindo. Acaba a ação na hora. Diferente do Action Fails. Por exemplo, Secret Passage, ela diz que a ação falha. Se a ação falhou, ela resolveu sem sucesso, mas você pode ainda jogar Action Modifiers. Ela foi resolvida ali. Hide the Heart, a mesma coisa. A ação falha, a não ser que o vampiro pague um de sangue. A diferença do Skobax é essa, né? Skobax termina a ação, esse daqui falha a ação. E aí sim, nesse caso, você pode jogar o Zephyro tranquilamente. Uma outra forma da ação terminar é cancelando a Action Card as Played. Nesse caso, ele não ativa a NRA. Se você está cancelando uma carta assim que ela foi jogada, significa que essa ação não foi resolvida ainda. E o NRA, ou seja, aquela regra que impede você de repetir ações, ela só entra em vigor no momento que a ação foi resolvida. Então aí sim, você pode chamar outra votação, você pode usar uma carta de ação igual, sem problema nenhum, como Direct Intervention, que é a maneira mais comum, mas serve também para Evil Eye ou Supernatural Resistance, que são cartas que também cancelam Action Cards as Played. E um outro detalhe, já que a gente está falando de ações canceladas as Played, as cartas que podem ser jogadas somente uma vez por jogo, se forem canceladas, não pode mais jogar. Não tem nada a ver com a regra de repetir a ação, mas tem a ver com o texto da carta. Se ela for played e cancelada, já era. Não pode jogar de novo, mesmo que você desvire. Isso vale para Political Stranglehold, Flaming Candle também, que é o equipamento que só pode ser jogado uma vez por jogo, e Open War também. Por
último eu quero falar aqui de reações que você pode usar independente de ter uma ação. Por exemplo, Rewind Time, você pode cancelar uma Master, ou seja, a Master é jogada na Master Phase, só que você pode reagir a essa Master Phase cancelando essa Master Card. Power of All, ela é mais abrangente ainda, porque você cancela uma Library Card as Played, ou seja, você cancela qualquer carta que esteja na sua library. Pode ser Master, pode ser Minion, pode ser evento de Guerrena, pode ser qualquer coisa. Então uma carta bem forte. Além disso, tem a Treat the Sick Mind, que essa carta acaba sendo mais abrangente ainda, porque ela cancela uma carta jogada por outro Matusalém que seria colocada no vampiro que tem Dementation. Uma carta jogada por outro Matusalém é qualquer carta, ela é mais abrangente ainda do que uma Library Card. Se um efeito como esse, uma carta como essa, puder sair da cripta, essa carta pode cancelar também. Lógico que não existe nada disso hoje, o mais próximo que tem isso é o Anarch Convert, né, que você pode remover ele de jogo para transformar alguém em Anarch, mas ainda assim você não está colocando a carta num vampiro com Dementation, então ainda não qualifica para essa carta. Mas, já que existe o Anarch Convert, nada impede que no futuro eles criem algum tipo de efeito assim, e essa carta segura a bronca nessa hora. E é isso, a ideia aqui foi dar um aprofundamento geral sobre os tipos de ação, trazer umas particularidades que abrangem desde o momento que a ação é anunciada, né, até antes da sua resolução. Eu não tratei aqui especificamente das resoluções, porque tem coisas que são muito mais específicas, como combate ou ações políticas, né, que tem a votação. Eu vou fazer vídeos específicos sobre esses assuntos. E no mais, as ações que você faz, elas normalmente já têm o efeito descrito na carta, né, então é muito tranquilo. Se vocês tiverem algum comentário, alguma situação específica que vocês querem que a gente aborde aqui, só mandar nos comentários. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.